E aí, aluno, eu sou o professor Léo e deixa eu falar sobre os ângulos notáveis no triângulo retângulo. Cara, ângulos notáveis, eles recebem esse nome porque eles são notáveis. A gente nota eles, a gente percebe eles de acordo com a frequência que eles têm em exercício, de acordo com a frequência que eles têm no conteúdo. E também porque desses ângulos notáveis, alguns valores associados a eles são valores agradáveis de se trabalhar. Então essa é a justificativa do porquê a gente dá esse nome, porquê que a gente foca em trabalhar com esses caras. Vamos lá. Léo, quantos ângulos notáveis nós vamos ter? São 3. Os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. O que você tem que saber sobre esses ângulos, cara, é que para resolver um exercício, ele vai exigir de você provavelmente a seguinte coisa. Ele vai exigir que você saiba quanto que é seno, cosseno e tangente de 30 graus, de 45 graus e 60 graus. Ele não precisa colocar no enunciado quanto que é o seno desse ângulo, quanto que é o cosseno desses ângulos. Ele não precisa. Ele exige que você saiba essas informações já. E aí, claro, né? Para você saber essas informações, a gente constrói na matemática uma espécie de tabela. Cara, a tabela dos ângulos notáveis, muito famosa, tem muitos macetes associados a isso, e a gente vai completar ela para que você possa utilizar à vontade. A notícia boa é que essa tabela ela tem um padrão muito legal, e esse padrão faz facilitar a nossa memorização. Só tem que lembrar de montar ela da seguinte maneira. Começa com o seno, depois o cosseno e depois a tangente. E aí vem na ordem, né? 30, 45, 60. É seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. E a montagem da tabela fica assim, ó. Na parte do seno, você vai contar até 3. 1, 2, 3. Na parte do cosseno, você também conta até 3, só que em ordem decrescente. 3, 2, 1. Olha lá, aí ficou 1, 2, 3, 3, 2, 1. E todo mundo aqui, ele é dividido por 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 2. E para finalizar, você vai colocar a raiz no 3 e também no 2. Você coloca a raiz quadrada no 3 e você coloca a raiz quadrada no 2 ali em cima. Né? E a sequência, o padrão fica assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 2. A raiz no 3 e no 2. Já a tangente, ela é diferente. A tangente é raiz de 3 dividido por 3, 1 raiz de 3, ok? Essa é a tabela dos ângulos notáveis. Então, a dica que eu sempre dou para os alunos, cara, é que a frequência disso ela é muito alta, né? Ela é muito forte dentro da trigonometria, dentro da geometria. E aí, essa tabela ela se torna muito importante. Então é legal que aí você, aluno, estudante, você faça essa tabela num post-it, faça numa folha e você cole próximo do seu lugar de estudo, né? Seja na bancada, na porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro, não sei. Você dá um jeito aí de colocar isso num lugar visível para que você esteja olhando para esse cara o tempo todo, ok? E aí facilita o processo. Vamos lá. Feito a tabela, a gente pode agora usar essa tabela a nosso favor. E aí tem essa questão que eu gosto de fazer ela muito. Essa questão eu uso ela já há um tempo na minha aula e é uma questão que eu gosto, cara. Eu acho ela boa para introduzir essa parte, tá? E ele falou assim, uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Ok. E você percebe que ele não deu o desenho da escada. Então você vai ter que ir lá e vai ter que fazer esse desenho. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada até o chão é D. E aí você percebe que eu queria grifar só as partes principais do texto, né? Eu acabei grifando o texto todo. Mas também, cada frase que ele colocava é algo relevante para desenhar. Não tem jeito. Vamos embora. Vou começar desenhando essa escada, que está apoiada no chão e numa parede. Então vou desenhar o chão aqui para você, a parede para você e eu coloco a escada apoiada neles. Legal também você colocar as informações, né, aluno? A escada, ela tem 2 metros de comprimento. Então você vai lá e coloca 2 metros de comprimento. 30 graus com horizontal é 30 graus com horizonte. É 30 graus com aquilo que está deitado. Então esse cara é 30 graus. E aí ele pergunta a distância do topo da escada até o chão. O topo da escada é isso, o chão é isso. Ele quer então essa distância x para ti.
Só que é claro, né? Para você fazer as contas nesse triângulo, você percebe que entre a parede e entre o chão é um ângulo de 90 graus. Então nós temos um triângulo retângulo aqui. Nesse triângulo retângulo, eu quero descobrir um dos seus lados. Aí eu vou pensar por dois caminhos. Ou eu faço Pitágoras, ou eu faço SOHCAHTOA. Pitágoras vai funcionar, Léo? Não, Pitágoras não funciona. Por que Pitágoras não vai rolar aqui? Porque Pitágoras você tinha que saber dois lados. E aqui você não sabe dois lados, você sabe só um. Se Pitágoras não funcionou, você vai partir para o SOHCAHTOA de fato. Mas aí você tem que saber, né, qual razão trigonométrica do SOHCAHTOA você vai utilizar. Ou é o seno, ou é o cosseno, ou é a tangente. E para decidir qual você usa, você responde duas perguntas. Quem eu quero e quem eu tenho. Mas antes de responder quem eu quero e quem eu tenho, eu tinha que ter um ângulo como referência. Quem que vai ser meu ângulo como referência? O 30 graus. Por que o 30 graus? Porque ele é um ângulo notável, ele está na tabela, eu sei o seno, eu sei o cosseno e eu sei a tangente dele. Por isso que o 30 graus é a minha opção de escolha inicial. Top? Então tá. Olhando para o 30 graus, responda as perguntas. Quem que você quer naquele triângulo? A resposta não é X. Quem você quer naquele triângulo? A resposta é o oposto a 30, o cateto oposto. E quem você já tem nesse triângulo? A hipotenusa. Então você quer o oposto, você tem a hipotenusa. Quem do SOHCAHTOA relaciona essas duas coisas? Oposto e hipotenusa? É ele, é o seno. Então você vai fazer um seno de 30 para resolver o exercício. E aí olha como é que fica. Seno de 30 graus é a divisão do oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é x, aí você coloca x. A hipotenusa é 2, e aí você coloca 2. Seno de 30 graus não pode ser um valor desconhecido para ti, aluno. No enunciado ele não fala quanto que é o seno de 30, mas ele exige que você saiba o seno de 30, porque é um dos ângulos notáveis, faz parte da tabela dos ângulos notáveis. E aí, se você lembrar daquela tabela, se você olhar para ela agora, você vai perceber que o seno de 30 era exatamente meio, 1 sobre 2. Aí eu troco o seno de 30 graus por 1 sobre 2. Agora eu posso simplificar esse denominador com esse denominador, já que estão de lados opostos da igualdade, e aí eu sobro com x igual a 1. Quer dizer que aquele comprimento, aquela distância, era de 1 metro. Fechou. Esse é o gabarito aí da questão. Mas é a resolução número 1. Eu tenho uma outra resolução para te contar, e ela depende de um cara famosíssimo na trigonometria. Alguns alunos falam que isso aqui é uma das coisas que eles mais utilizam na resolução de exercícios. E eu não duvido, cara. É muito útil, aparece o tempo todo e poupa muito tempo seu também. Eu vou te contar sobre ele, o famoso triângulo amiguinho. O nome é amiguinho, cara, porque ele é seu amigo, né? Ele vai te ajudar, ele tem uma proporção muito forte, muito legal e muito rápida. Você consegue descobrir os lados desse triângulo de forma muito simples. Quem que é o triângulo amiguinho, Léo? É um triângulo retângulo que tem ângulos de 30, 60 e 90 graus. Se ele tiver ângulo de 30, 60 e 90, esse cara passa a ser o nosso triângulo amiguinho. Como é que funciona? Os lados de um triângulo amiguinho, eles respeitam uma certa ordem, ou melhor, eles respeitam uma certa proporção. A proporção tem várias maneiras de você interpretar ela. A que eu acho mais fácil, a que eu mais gosto, é de começar sempre buscando, sempre olhando, ter a referência, o lado que é oposto a 30 graus. Se for um triângulo amiguinho, eu sempre faço assim. Eu sempre começo como referência o oposto a 30 graus. Não importa se eu conheço, não importa se eu não conheço. Ele é minha base, ele é minha referência. O oposto a 30 graus, nesse caso, olha lá, é 25. E a partir dele, aluno, você consegue descobrir a hipotenusa e você consegue descobrir o outro cateto, que no caso é o cateto adjacente a 30. O que você vai fazer? A partir do oposto a 30 graus, para chegar na hipotenusa, basta você sempre multiplicar por 2. Se aqui é 25 e você multiplicar por 2, aquele cara vai ser 50 metros. Essa é a proporção do oposto a 30 para a hipotenusa no triângulo amiguinho. É só dobrar. Se fosse o caminho contrário, se você tivesse na hipotenusa e você quisesse chegar no oposto a 30, ao invés de multiplicar por 2, no caminho contrário você divide por 2. Isso funciona também, a gente usa o tempo todo. Agora,
ainda no oposto a 30, para chegar no outro cateto, você multiplica então por raiz de 3. Se aqui é 25, multiplica por raiz de 3, lá seria 25 raiz de 3. E é claro, né? Se você quisesse voltar para esse cara, se você quisesse voltar para o oposto a 30, ao invés de multiplicar, você divide pela raiz de 3. E acabou. E aí você tem os lados do teu triângulo. Óbvio, se eu quisesse encontrar tanto a hipotenusa quanto esse cateto, eu poderia ter partido para o socator normal. Eu poderia ter feito um seno, poderia ter feito um cosseno, uma tangente, que eu acharia com certeza você e você. Mas pelo fato de ser triângulo amiguinho, eu consigo evitar esse passo do socator e eu consigo descobrir os lados de forma mais rápida. Vantagem disso é que esse triângulo aparece o tempo todo, né, cara? Eu já te falei isso. E como ele aparece com muita frequência, pô, você vai lembrar dessa proporção e aí você consegue resolver os exercícios de forma mais rápida. Mas tá ali, fechou. Ó, os lados dele. Sabe quem era triângulo amiguinho? O triângulo da escada. Por que ele era triângulo amiguinho? Porque aqui é um ângulo de 90 e aqui é um ângulo de 30 graus. 90 com 30 graus já dá 120. Lá em cima é o que falta para 180. E o que falta para 180 é exatamente 60 graus. E aí é ele! 30, 60, 90, é ele. É o triângulo amiguinho. Ele volta mais uma vez. Ele sempre volta, ele sempre está presente nesses assuntos, nessas questões. E aí eu vou usar a proporção dele então, né? Qual que é a proporção de um triângulo amiguinho? Minha referência é sempre o oposto a 30. Minha referência é sempre o oposto a 30, por mais que eu não conheça. Mas eu lembro do seguinte, eu lembro que do oposto a 30, para eu chegar na hipotenusa, era sempre vezes 2. Mas se daqui para lá é vezes 2, então para voltar o que eu faço? Eu divido por 2. Daqui para lá, multiplica por 2. Mas para voltar, eu divido por 2. 2 dividiu por 2, esse cara vai ser exatamente 1 metro. E acabou. Você achou quanto vale aquela altura, que é o que ele pediu no início. Então tá aí, ó. Gabarito da questão é a letra B. Mais uma, para ficar bem legal, uma questão top, que fala o seguinte. Uma pessoa, na margem de um rio, vê sobre um ângulo de 60 graus uma torre na margem oposta. Quando ela se afasta 40 metros, esse ângulo é de 30 graus. E eu quero a largura do rio, portanto. Cara, uma questão dessa, você precisa ter o desenho, né? E o desenho fica assim, ó. Uma pessoa na margem de um rio vê sobre um ângulo de 60 uma torre na margem oposta. Então existe uma pessoa, um rio e uma torre. Uma pessoa, um rio e uma torre. Ambos em margens opostas aqui, ó. Um na primeira margem, o outro na segunda margem. Agora, essa pessoa, ela vê no topo da torre, sobre um ângulo de 60 graus, alguma coisa, né? Ali, ó. Vê o topo da torre a 60 graus. Quando ela se afasta 60 metros, quando ela se afasta 60 metros não, quando ela se afasta 40 metros, essa pessoa desloca para trás 40 metros, aí ela passa a ver o topo dessa torre a um ângulo de 30 graus. Ali, show de bola, ó, a um ângulo de 30 graus. E aí ele pergunta quanto vale a largura do rio. Para você chegar nessa largura do rio, como é que eu quero saber? Eu vou lá e eu vou chamar de x. E aí eu tenho que trabalhar com essa figura agora, né? Então eu vou dar uma ampliada nela para que fique mais fácil de trabalhar. A primeira coisa que eu percebo, cara, é que se aqui é 60 graus, esse ângulo ele teria que ser um ângulo de 120 graus para dar 180. Se aqui é 60, aqui teria que ser um ângulo de 120 graus. Se aqui é um ângulo de 120 graus, o que acontece? 120 com 30, 150. 150 para fechar 180, lá em cima tem que ser 30 graus, então. E aí, esse triângulo ele tem dois ângulos de mesma medida, 30 e 30. Isso quer dizer que ele é um triângulo isósceles. E se ele é um triângulo isósceles, além de dois ângulos de mesma medida, ele tem que ter dois lados de mesma medida. O oposto a 30 é 40. Então, o oposto a 30 aqui também tem que ser 40. Show? E aí você agora só precisa trabalhar com esse segundo triângulo que apareceu aqui. Nesse segundo triângulo, olha que massa. Aqui é um ângulo de 90.
lá em cima só pode ser um ângulo de 30 graus. E aí eu vou apagar tudo e vou ficar só com esse triângulo que me interessa. Para você achar o x, sabe o que você poderia fazer? Você poderia fazer só 14. Você tem ângulos agradáveis, ângulos notáveis, mas você também tem um dos lados, né? Se eu tenho ângulos legais em um dos lados, eu poderia usar só catua para encontrar os outros. Mas eu não vou, cara. Por quê, Léo? Porque esse cara é ele. Ele voltou, mais uma vez, é o triângulo amiguinho. No triângulo amiguinho, minha referência é sempre o oposto a 30 graus. Então aqui, ó, o oposto a 30 é x. Para chegar na hipotenusa, eu sempre multiplicava por 2. Oposto a 30, para a hipotenusa, eu sempre multiplico por 2. Então, para voltar, eu vou dividir por 2. Se lá é 40, dividiu por 2, x é igual a 20. Pronto. E essa aí é a resposta. Esse é o gabarito da questão da Unisantos. Aluno, nesse momento é isso. Espero que você tenha entendido e curtido. Até uma próxima. Valeu!